paz do Senhor Jesus. Irmãos, a fama é uma coisa muito perigosa. Tenho visto aí, né, a gente mexe, né, no celular, no computador, e a gente vê tantas histórias de pessoas, né, que conseguiram estrelato, mas não souberam, entendeu, lidar com a fama. Dizem que o George Michael era assim, não conseguia lidar com a fama. Entendeu? Um dos da dupla Milli Vanilli também foi encontrado morto com overdose. Enfim, vários artistas que não conseguiram, não aguentaram a fama, entendeu? A falta de privacidade que tem, entendeu? É terrível. A fama é uma prisão, mas muitos querem. Quem não tem, quer ter, mas quem tem já está acostumado, muitos querem fugir, mas não tem como fugir. Já virou celebridade, já virou conhecido. Agora, o pior disso tudo não é nem a fama em si, é quando quando você não consegue trabalhar na sua área. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, claro, muitos conseguem, porque é um país que realmente do entretenimento, tem trabalho demais. Claro que pode não fazer de repente no nível acima, né, que vai um filme de repente no nível acima que vai ganhar um Oscar, de ser indicado a um Oscar, mas pode fazer um filme B, mas sempre tem trabalho. Agora, se você for olhar nível Brasil, os atores morrem de fome, entendeu? Por isso que muitos às vezes se vendem. Vendem o quê? A política, né? Vai atrás de alguns que podem liberar o que outros não querem liberar. Então, infelizmente, os artistas acabam se prostituindo, entendeu? Por causa da falta de trabalho. Não tem trabalho no Brasil, entendeu? O entretenimento do Brasil é zero, entendeu? Tem algumas peças de teatro, atores que realmente conseguem sobreviver, outros que fazem novela, entendeu? Alguns filmes, que o Brasil não é um país, né, de produção cinematográficas. Então, o Brasil tem poucos filmes, não se investe tanto na cultura, né? Mas também pela qualidade também, né? Se for olhar os filmes que o Brasil já produziu, se você botar aí 100, entre 100 e 10 se destacam, 90 pode jogar no lixo. Então, o Brasil realmente depende, né? Depende muito da qualidade dos seus profissionais. Não tem, infelizmente o Brasil é pobre nisso. Mas eu fico vendo com as pessoas que chegaram ao estrelato, tanto artistas em geral, tanto ator como cantor, como diretor, como produtor. Quando eles não conseguem, eles entram em depressão. Eles ficam, sabe, porque dependem daquilo. Tem gente que não tem outra profissão. Imagina um cara que você viu na televisão lá, você é fã do cara, daqui a pouco tu entra no mercado, o cara tá ali no caixa trabalhando, ou é balconista, ou é motorista de uma van. O que você vai achar? Você não vai acreditar. Entendeu? Agora imagina a pessoa sair do estrelato para depois amanhã trabalhar num trabalho, né, normal. Ser uma pessoa normal, um cara que era, né, que era ídolo de muita gente. É complicado. Por isso que é uma prisão, por isso que é um perigo. Tanto a fama quanto tudo. Poder, esses políticos que ganham muito, né, e depois perde o mandato e fica desempregado, e tenta daqui, tenta dali, não consegue, daqui a pouco está na rua perambulando, ou não tem outra profissão. O cara se acostumou a ganhar, entendeu? Muito sem fazer nada. Né? Porque é isso que são nossos políticos do Brasil. Um bando de vagabundos, infelizmente são vagabundos no trabalho. Eu não digo todos, mas a maioria, a grande maioria, não fazem nada pelo povo. Todo mundo sabe. Bom, isso aí é ponto final. Mas se você olhar, entendeu? A fama, o poder, é uma prisão. É uma prisão. Por isso que eu digo que Deus me deu livramento. Porque eu estava, né, caminhando, fiz algumas novelas na Globo, no SBT e tal. Estava caminhando, tipo assim, por um dia, de repente, consegui um papel, né, fixo ali na novela, fazer a novela toda e ficar famoso e tal. E não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque Deus assim não quis. Eu me converti e ali eu comecei a fazer a obra, ainda fiz 2 novelas, né? Participei, né? Só 2 novelas, ainda no período que eu já tinha me convertido, e depois dali não fiz mais nada. Deus fechou, na verdade foram 3 participações.
Foi As Pupilas do Seu Reitor, Razão de Viver e a última agora eu esqueci. A que foi da escritora foi A Mulher do Silvio Santos. Infelizmente, tipo assim, às vezes a gente pensa, né, que eu quero ficar famoso, quero fazer isso, e às vezes não é bom. Para mim, graças a Deus, não foi bom. Entendeu? Para mim foi um livramento. Por quê? Porque eu podia ficar preso nisso e depois, como é que eu ia trabalhar? Hoje eu trabalho aqui em Londres. Estou aqui em Londres, trabalho num restaurante. Se eu fosse famoso, eu trabalharia no restaurante? Não. A não ser que eu fosse dono do restaurante, diferente. Mas eu trabalhar para os outros ia ser difícil, sendo uma pessoa famosa. Porque querendo ou não, por mais que você fale, está em Londres, se eu sou famoso, sempre tem brasileiros aqui, até mais demais. Me encontram, você não é fulano de tal? Como é que eu ia ficar? Sim. Não está fazendo mais nada? Não. Tipo, estou em decadência, né, na cabeça deles. Então, graças a Deus que isso não aconteceu. Entendeu? Porque Deus me chamou para a obra dele. E depois de 95, eu comecei a fazer a obra de Deus e até hoje estou fazendo. Não parei. Entendeu? Por quê? Porque quando eu não estou sem fazer nada, eu estou evangelizando. Estou fazendo algum trabalho. Sempre eu ponho a minha mão no arado. Né? Porque a Bíblia diz que Deus se agrada que aquele que põe a mão no arado. Aquele que não se agrada, Deus não tem prazer nele. Então que Deus tenha prazer em mim, porque eu estou com a mão no arado. Amém? Então, quando as pessoas têm essa coisa de querer fama, fama é perigosa. Claro que, por mais que você fale, todo mundo vai querer. Porque é uma forma de resolver sua situação financeira. Muitos não resolvem, mas muitos acham que vão resolver a minha forma financeira. Os homens, né, sabe, ainda mais os jovens, né, falam assim, vou ficar com a menina que eu quiser, entendeu? Vai chover mulher, fica sempre naquela. As mulheres, na sua vaidade, eu vou viajar, vou conhecer vários países, e cada um tem o seu sonho. Só que é um perigo que pode se tornar uma prisão, porque muita gente não sabe lidar com a fama. Aí onde eu quero chegar? Quero chegar aqui, fama, sucesso, poder, dinheiro, tudo pode ser bom quando você tem Cristo contigo. Porque aí Deus administra a tua vida, você sabe podar, Deus te dá discernimento, você sabe como fazer, Deus fala o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o Espírito Santo fala contigo. Agora, pensa, a maioria não tem Cristo. Dá cabeçada. Daqui a pouco você vai dizer, um morre de overdose, o outro sempre tem escândalo, né, sexuais, sempre tem problema porque não sabe administrar sua vida. Essas pessoas sem Cristo, elas são fadadas ao fracasso, por quê? Porque o diabo está ali do lado o tempo todo, sabe, querendo destruir ela, entendeu? E ela não percebe isso, e ela acha que está, entendeu? Orgulho, a soberba. Agora com Cristo não, Cristo trava a pessoa. O que ele faz? Ele refrigera, ele dá sabedoria, ele começa a mostrar para a pessoa, abre os olhos da pessoa, tira a escama do mundo e mostra, entendeu? Uma outra visão, visão do céu. Ele começa a ver diferente, ele começa a querer ajudar o próximo, ele ama mais as pessoas por causa do Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante tudo que formos fazer com Cristo. Não adianta, sem Jesus diz, sem mim, irmãos, analisa esse versículo que o Senhor Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Quer que eu repita? Eu amo esse versículo. Sem mim nada podeis fazer. Então sem Ele, nós nada podemos. Então por que teimamos? Eu digo até para você mesmo que é crente, por que teima? Tudo tem que pôr Deus. Não adianta você falar assim, eu vou ser sócio ali de um cara que é ímpio. Não, o cara lá é não sei o que, de outro credo lá. Você vai... já está fadado ao fracasso. Você não pode se aliar a ímpio. Tem que ser a pessoa da mesma. Andarão dois juntos se não concordarem? A Bíblia mesmo pergunta. Não. Você tem que andar com alguém que seja da tua visão, mesma visão, o mesmo Deus, o mesmo caminho, entendeu? Para a coisa dar certa. E crente de verdade. Sabe por que às vezes a gente não pergunta para Deus? Às vezes a gente quer negligenciar Deus, aí isso não, aquele quartinho escuro que Deus não entra, sabe? É porque não é crente de verdade, tem que se converter.
Sem conversão não adianta. O dia que você se converter de verdade, o que você vai fazer? Você vai ter Cristo 24 horas do teu lado. Você vai sentir Ele. Você vai falar, Ele vai te ouvir. Quando você clamar, Ele vai na mesma hora, é automático. Deus não deixa de nos responder de uma forma ou de outra. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de ter realmente mais comunhão. Que eu estou falando para mim também, irmão. Pensa que eu estou falando só para vocês aí? Estou falando para mim também. Eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso estar mais ligado em Deus, fazendo mais a sua vontade. Deu para entender? Sem Cristo, nada podemos. Põe a mão no arado, siga com Cristo. Quer fama, quer seja lá o que for. Eu fico com muita pena, às vezes eu falo, meu Deus, vida desperdiçada. Quantos já desperdiçaram sua vida, já morreram sem Cristo? Entendeu? Foram, sucumbiram e overdose, e outro se suicidou, aquele ator famoso, um ator famoso nos Estados Unidos, eu lembro dele, né, fisicamente aqui, mas na minha memória, mas esqueci o nome dele. Ele é famoso, fez muitos filmes. O cara se suicidou. Dá vontade de falar assim, dá vontade de pegar um cara desse e levar lá na África, para ele ver as crianças passando fome. Mas aí que tá, o que acontece é a batalha espiritual sem Cristo. O que acontece? O diabo, sabe, começa ali, problema, mais problema. Eu não sei qual foi o problema dele. Até hoje não foi revelado. Não foi revelado até hoje porque ele se matou. Infelizmente, um ator famoso, acho que coisa de uns 2, 3 anos atrás. Entendeu? Triste, mas triste. Entendeu? Por quê? Problemas espirituais. Entendeu? A Bíblia diz que nossa briga não é com a carne nem com o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Entendeu? Não é só isso aqui, nós temos que batalhar, lutar contra o nosso próximo. É espiritual, é contra o inimigo das nossas almas. Por isso, irmãos, vamos buscar mais a Deus, orar mais, se santificar mais, para que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas. Amém? Essa palavra. Entendeu? Busca a Deus. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Tchau.